Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender um pouquinho sobre as leveduras na kombucha. Bom, eu recebo muitas perguntas em relação a pontos, marrons, escuros, esquisitos na kombucha. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje, que são as leveduras, tá bom? Eu até tô aqui com uma lanterna para facilitar vocês enxergarem os resultados, dos processos metabólicos das leveduras, tá bom? Esses pontos, deixa eu só colocar ele aqui no lugar que ele vai ficar, que aí fica fácil para vocês verem isso. Esses pontos não, né? Na realidade, esses cordões aqui, nessa cor marrom, que você tá conseguindo ver aqui comigo, está espalhado por toda a kombucha. Inclusive, também no fundo, olha no fundo do pote. Tá vendo no fundo do pote tem algumas? Isso são resultados do trabalho desempenhado pelas leveduras. Antes de eu detalhar esse trabalho delas, eu quero dizer para vocês que as leveduras, elas surgiram juntamente com as angiospermas, tá? Eu quero deixar um exemplo aqui para vocês de angiospermas. Vocês conhecem o pinheiro brasileiro, a famosa araucária? Aqui no sul nós encontramos bastante, né? Eu até fiquei sabendo há pouco tempo que no sul de Minas também tem bastante araucária. Eu ainda não vi, né? Mas as angiospermas, elas produzem, né, a pinha, e da pinha nós temos o pinhão. Inclusive eu até tenho pinhão aqui em casa, vou mostrar para vocês. O pinhão, ele é constituído de carboidrato. Então, as leveduras surgiram para consumir esse carboidrato e resultar no álcool, tá? Então, ela consome o carboidrato. Eu até abri aqui, ó, um pinhão para vocês verem que ele é bem branquinho quando ele não está cozido. Inclusive, aqui no sul, eles comem ele cru quando ele está mais verde. É delicioso. Eu amei conhecer isso, eu não sabia disso. Inclusive, para você que tá aí em outros estados que não sabe disso, experimenta ele cru também, que é muito gostoso. Não muito, porque você pode estranhar, seu corpo pode estranhar, né? Então, as leveduras, elas consomem esse carboidrato e o resultado metabólico disso, a secreção, né? Resultado final é o álcool, né? Então, todo mundo que já produz kombucha em casa, que está estudando, né, para fazer kombucha em casa, sabe que nós precisamos de 3 ingredientes para a produção da kombucha. Nós precisamos que são a água, o chá verde, né, da erva Camellia sinensis, e o açúcar cristal. Então, nós, com esses 3 compostos, com esses 3 elementos, fazemos um chá para fazer a kombucha, que é um chá fermentado, né? Então, qual que é a função da levedura aqui, né? A levedura, ela vai consumir o açúcar. Porém, o açúcar cristal, ele está com uma molécula muito grande. Uma molécula que as bactérias não conseguem consumir. Só as leveduras conseguem consumir esse carboidrato que está com uma molécula grande. Mas para isso, as leveduras, elas desenvolvem dentro delas uma produção de uma enzima que chama invertase. Esta enzima, ela tira de dentro dela e joga para o meio aquoso. Ela joga para o chá, certo? Então, ela produz a enzima dentro dela, porém, ela joga para fora. Essa enzima, ela é como se fosse um martelo, certo? É ela que vai quebrar essa molécula grande de açúcar em moléculas bem pequenininhas, né, de glicose e frutose. Desta forma, as leveduras irão consumir a frutose, tá? Para o quê? Obterem energia, sobreviverem e se multiplicarem. Isso que você enxerga apenas são os
os resultados. Você não está enxergando a levedura. Apesar da levedura ela ser 10 vezes maior do que a bactéria, você não consegue enxergar ela a olho nu. Você está enxergando aqui os processos metabólicos, os resultados metabólicos, certo? Tá enxergando a atuação dela, o meio delas. Não estamos enxergando as leveduras, tá? Você consegue saber que elas trabalharam aqui por conta desses resultados. Esses cordõezinhos marrons esquisitos que todo mundo acha que estragou, que contaminou. Não. A levedura, ela sempre encontra abaixo do Scooby. O Scooby você já sabe que é essa película aqui de celulose, esse disquinho, né, que todo mundo fala, essa placa, esse Scooby, que Scooby nada mais é, que você já sabe, eu já falei aqui, né? Scooby é a casinha das bactérias e leveduras que vivem em simbiose. Porém, essa simbiose que muita gente gosta de falar, romantizando, não é bem assim, tá? Existe uma guerra, existe uma briga de sobrevivência. Eles vivem em simbiose, sim, porque eles estão aqui no mesmo espaço. Tanto bactérias quanto leveduras. Porém, elas não estão paz e amor. Elas estão lutando por sobrevivência. Por que as bactérias não aparecem primeiro na fermentação? Justamente porque as bactérias não conseguem consumir uma molécula grande de açúcar. Então, as bactérias ficam quietinhas na delas, porque só as leveduras conseguem quebrar essa molécula grande de açúcar em moléculas pequenas, né? Fazem aí a glicose e a frutose. Então, as leveduras consomem a frutose e o resultado de consumir a frutose é que elas excretam o álcool e também, juntamente com o álcool, o CO2, que é o gás carbônico, certo? Então, de 6 a 7 dias vai só acontecer o trabalho das leveduras, porque as bactérias não conseguem consumir o açúcar nessa formulação, certo? Então, o que acontece? As leveduras, elas começam a produzir muito álcool, porque elas começam a consumir o açúcar. Então, por isso, quanto mais açúcar sua kombucha tiver, mais álcool resultante ela vai ter e, consequentemente, mais gás. Já viu aquelas kombuchas explosivas que a pessoa vai abrir, explode na pessoa, muita espuma? Então, aquela kombucha, ela não foi produzida de forma correta. E nós sabemos que a kombucha original, a kombucha raiz, a verdadeira, ela não era envasada. Ela era consumida no próprio pote fermentador. Tem uma torneirinha aqui na frente que você todo dia vai lá e tira um copo e consome, tá? Ela não é envasada. Mas isso aconteceu para que houvesse a industrialização e a comercialização da kombucha, pudesse chegar em lugares em que as pessoas não produzem, não sabem e tudo mais, né? Mas isso também quer dizer um desequilíbrio na formulação para a produção do chá. Tá? Mas não vamos focar nisso hoje, não. Vamos focar nas leveduras aqui, que são os cordões marrom, que incomoda muita gente, que muita gente acha nojento, acha isso ou aquilo. Então, eu resolvi falar das leveduras hoje. Então, as leveduras, elas excretam o álcool. Nós sabemos que mata bactérias. Lembra na pandemia? Álcool em gel nas mãos, em tudo quanto é lugar, com passar álcool em gel e tudo, porque sim, o álcool ele mata micro-organismo. No caso da pandemia era um vírus, né? Mas aqui nós estamos falando de bactérias. Então, as leveduras, elas produzem álcool para a sua sobrevivência, mas o resultado disso também é uma arma para matar as bactérias. Então, elas começam, né, a produzir muito álcool para matar as bactérias, e aí começa a guerra. Mas esse começo de produção é o começo da fermentação, tá? Então, nós temos que ficar de olho. Quando as leveduras estiverem aqui em plena atividade, depois de 7 dias, mais ou menos, já acaba o domínio delas. Aí começa o domínio das bactérias. A gente tem que ficar de olho para que não fique muito ácida, não fique, né, com bastante álcool.
E esse controle quem faz é quem está fermentando. A kombucha ela é muito sensorial, né? A kombucha, como nós estamos falando de micro-organismos vivos, não tem uma receita certa, porque as leveduras não estão nem aí para a temperatura, porém as bactérias sim. Então, vai diferenciar onde você mora, né? Onde o pote fermentador se encontra, né? Eles responde ao meio. Então, isso daí a gente aprende, né, produzindo na prática. Mas então, as leveduras, elas produzem tanto álcool, mas tanto álcool que elas começam a o quê? A matarem as bactérias. Só que as bactérias, elas reagem. Lembra que eu falei para você que elas produzem a enzima invertase, e a invertase quebra a molécula grande de açúcar cristal em frutose e glicose. As leveduras consomem a frutose e produz o álcool e o gás, lembra? Só que a glicose ficou disponível no meio. Então, as bactérias começam a consumir a glicose, porque neste formato elas já conseguem. Então, elas ficam mais fortinhas e elas começam a entender que as leveduras estão produzindo bastante álcool. Elas falam assim, calma, vamos aqui consumir a glicose e vamos liberar nelas o ácido glicômico. O ácido glicômico é a arma das bactérias para matar as leveduras. Aí elas produzem um novo Scooby. Quando você começar a ver o seu novo Scooby sendo produzido, ali é a guerra começando, mas intensa, entendeu? Então, quando as bactérias elas começam a produzir muito ácido, Kelly, e o que é o ácido glicômico? O ácido glicômico é um ácido que veio da glicose, certo? E ele é um ácido orgânico. E esse ácido orgânico ele é muito interessante. Ele está presente muito na kombucha. Ele é interessante porque ele vai se juntando, ele é como se fosse um imã. Ele vai pegando os tóxicos dos medicamentos, os tóxicos dos metais pesados, toda toxina do seu corpo, do seu sangue, toxinas também de parasitas, e vai pegando tudo aquilo, faz um pacotinho, né? Torna aquilo solúvel, ou seja, vai conseguir entrar em algum lugar, certo? Solúvel. E aí ele torna isso tudo solúvel. E aí você excreta através do seu fígado e do seu rim, né? Então, no rim, através da urina. Então, é um detox. Um detox natural e barato para o seu corpo é o ácido glicômico, né? Então, mas essa guerra da levedura produzir isso, a bactéria produzir isso, essa briga e tanana, vai ficando muito alcoólico o negócio. Então, as bactérias não suportam mais tanto álcool, tanto etanol. Tem muito etanol, elas não suportam mais. Elas começam a consumir o etanol forçadamente para liberar um ácido que conhecemos muito, que chama o ácido acético. Porque aí sim, o ácido acético elimina todas as leveduras, né? Aí você vai ver todas essas leveduras aqui, ó, indo pro fundo do pote. Ou seja, elas estão aqui no fundo do pote vivendo, né, por aparelhos. Depois de um determinado tempo, não tem levedura que sobrevive. Né? Só que o problema disso é que a bebida ela vai se tornando de kombucha em vinagre. Aí ela vai ficando intragável. Vinagre é ruim consumir? Ainda mais um vinagre orgânico? Não, né? Não é ruim, mas quem que dá conta de tomar um copo de vinagre por dia? Né? E aí você também começa a perder outros compostos ativos que só estariam presentes quando era kombucha, certo? Aí já é outros compostos benéficos. Então, gente, é importante a gente entender esses processos para que nós venhamos entender, olhando o que está acontecendo, né? Então, quando você enxergar aí no seu pote fermentador esses cordões marrom, fica feliz porque as leveduras começou o processo de fermentação. Quando elas começam a liberar a enzima para quebrar, elas começam a produzir isso. Então, tá indo tudo bem com a sua fermentação, tá bom? E outra coisa que eu quero falar
Para vocês é que você pode ficar tranquila. Porque essa levedura não é uma levedura que você não conhece. Você conhece essa levedura que atua aqui na kombucha, nesse processo que eu falei para vocês, tá? Porque a levedura Saccharomyces, ela está presente no pão e na cerveja. E eu aposto que você já comeu pão e cerveja ao longo da sua vida. A mesma levedura que faz os processos metabólicos no pão e na cerveja é essa levedura que faz esses cordões marrom, né, nessa coloração marrom aqui na kombucha. Aqui na fermentação da kombucha para fazer o chá fermentado kombucha, tá bom? Olha, eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí pra mim, a gente vai se falando, tá bom? Hoje nós conhecemos um pouquinho mais sobre as leveduras. Até mais, pessoal!